Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero tratar de um tópico bem comum, bem popular nos dias de hoje, especialmente aqui no YouTube, na internet, nas redes sociais, mas que não parece ser tratado da forma mais, digamos, racional que poderia ser. A questão das mulheres hoje é muito popular. Não tanto a questão do feminismo no sentido tradicional do termo. Feminismo lá dos anos 60, queimar lingerie na rua, se manifestar pelos direitos de voto, pela igualdade nos postos de trabalho, essas coisas, né? A crítica realmente à postura feminina, a crítica à mulher, que é feita na internet, hoje em dia, uma coisa muito comum aqui no YouTube, né? São esses vídeos falando sobre Arthur Schopenhauer e as mulheres, o que Schopenhauer falava sobre as mulheres, o quanto ele criticava as mulheres, etc. Esse é um tópico extremamente repetitivo aqui, que deve ter uns 500 mil vídeos a esse respeito, em todas as línguas que você imaginar. É um tópico repetitivo e é impensado, porque, claro, você está tomando as palavras de um sujeito, Schopenhauer, que viveu há 200 anos atrás, a opinião que ele tinha cristalizada sobre as mulheres na época dele, que era uma opinião partilhada pela maioria dos homens, né? E você toma aquela opinião e usa ela para se referir às mulheres de hoje em dia, do ano de 2025, que é uma realidade totalmente diversa daquela na qual Schopenhauer se encontrava. Schopenhauer cresceu, se formou, até mesmo com a relação difícil que ele teve com a mãe dele, que não foi uma relação boa, saudável entre mãe e filho. Cresceu com aquela visão de mundo de que a mulher é um ser intelectualmente inferior ao homem, de que ela tem a seu favor só a artimanha, a astúcia, o vitimismo. Ela só consegue se garantir junto ao homem através da astúcia, através dos encantos femininos. Mas em si, ela é um ser intelectualmente inferior ao homem. Essa era a postura de Schopenhauer e essa era a postura tradicional dos homens, de não apenas 200 anos, mas de pouquíssimas décadas atrás. Certo? É uma visão que ainda em muitos lugares do mundo é oficial. Ainda em muitos lugares do mundo a mulher é descrita eminentemente como um ser de baixíssima capacidade intelectual, de baixíssima capacidade de se gerir, de conduzir a vida dela, dependendo do homem para tudo, da autorização do homem para tudo. É uma visão, claro, extremamente limitada, mas que, assim como aqui nos países ocidentais, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tantos outros países, mudou com o passar do tempo, a tendência é que mude em todos os lugares, certo? Então hoje, a gente trazer para discussão uma visão da mulher, assim como ela era vista por homens de 200 anos atrás, para os dias de hoje, é uma coisa equivocada, não levando em consideração a paridade, a equiparação em que hoje a mulher se encontra em relação ao homem, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que ter a vida própria dela, a autonomia dela, certo? Você comparar isso com uma época onde a função da mulher era casar, ter filhos, criá-los e depois acabou, é de uma covardia intelectual sem tamanho. E esses vídeos sobre Schopenhauer, sobre Nietzsche também, que falou muito sobre as mulheres, nada de modo nada elogioso, e outros pensadores, são uma febre aqui na internet. Assim como é uma febre também esses vídeos, Red Pill, falando sobre a conduta dos homens, o que o homem deve fazer para se proteger dessas mulheres de hoje em dia que querem tomar tudo do homem, que querem se impor à força, através de vitimismo, através das pautas identitárias e tal. Esses vídeos aqui também são uma febre e são extremamente infantis, certo? E os adolescentes que fazem esses vídeos,
Adolescentes de 20, 30, 40 anos, claro, não param para raciocinar muito sobre o que eles estão falando. Eles partem do pressuposto de que a mulher é aquele estereótipo, é aquele negócio. Eu tive uma experiência negativa com uma mulher. Eu transformo essa experiência num estereótipo do que é a mulher. E a partir dali, todas as mulheres são e agem daquele jeito. Aí a partir dali eu viro esse red pill, esse sujeito bronco, irracional, que não consegue lidar emocionalmente com o sexo oposto, e aí busca essa vingancinha na internet, tentando essa afirmação típica de um adolescente que não cresce nunca. Se já tivesse alguma vez a impressão de que eu poderia fazer parte desse grupinho, por favor, você se equivocou completamente, certo? Eu tenho um entendimento muito cristalizado sobre o que é a mulher. Para mim, a mulher, assim como o homem, é um indivíduo também. Ela tem a sua especificidade, ela tem a sua natureza, ela tem a sua singularidade. E, mais ainda, o que eu entendo a mulher é como um ser que, ao contrário do homem, é perfeitamente bem adaptado para a sobrevivência. Porque enquanto o homem se deixa levar pela emoção, pelo ódio, pelo momento, pelo impulso do momento, a mulher se reserva, a mulher se preserva, porque ela já tem dentro dela aquele instinto natural de ser mãe, de querer ser mãe, de proteger. Então ela tende a se preservar, a ser mais equilibrada, a não se deixar levar por aquele impulso de violência, de conquista que é típico do homem. Então com isso o que acontece? A mulher ela sobrevive, enquanto o homem vai para a guerra e se mata por qualquer coisa. A mulher não. Ela se preserva, ela é inteligente, ela é tinhosa. Então nisso, ela acaba se preservando e com isso, acaba preservando a espécie também, preservando a todos nós. Nem preciso dizer que é graças a isso, é graças a essa personalidade da mulher, personalidade, claro, voltada para o social, para o grupo, para o coletivo. Essa personalidade, esse tipo de personalidade da mulher, que garantiu que eu esteja aqui, que nós estejamos aqui hoje, que tudo que esteja aqui exista. Porque se fosse depender apenas do homem, do brio do homem, da necessidade que o homem tem de se impor, de destruir os outros, não existiria mais nada na Terra. Claro está que existem muitas mulheres, assim como existem muitos homens, que são totalmente desprezíveis, que não apenas não têm nenhum tipo de inteligência, no sentido de criar alguma coisa inteligente, de criar alguma coisa produtiva, mas que só pensam no egoísmo, do modo mais rasteiro possível, de se dar bem, tirar vantagem de situação, se escorar no homem, ter filhos para se escorar no homem. Mas você não pode partir do pressuposto que todas as mulheres são assim. Porque eu tive experiência com uma mulher que é assim, ela só queria me explorar, só queria o meu dinheiro, só queria se escorar em mim. Todas as mulheres são assim. Da mesma forma. Porque eu tive conhecimento, eu tive contato com mulheres que são ignorantes, que não sabem, não conseguem pensar, só pensam em futilidades, só pensam em compras, em dinheiro, em beleza, em exterioridades. Todas as mulheres são assim. Não. Eu já mencionei aqui nesse canal a Ayn Rand, a Emma Goldman, como exemplos de duas mulheres que conseguiram criar um pensamento autônomo. Elas conseguiram desenvolver uma filosofia própria delas, ao arrepio de todos os outros. E elas conseguiram afirmar a sua individualidade. Assim como eu citei as duas, existem inúmeros outros exemplos de mulheres. A gente tem muitos exemplos aqui no Brasil de grandes escritoras, como a Clarice Lispector, uma escritora, um modelo, tantas outras. No plano internacional, pensadoras, a Hannah Arendt, Susan Sontag, muitas outras. O que acontece de você não ter, entre os grandes pensadores
da história muitos nomes femininos. Patriarcado. Isso, falar sobre o patriarcado, não é uma questão de ser feminista, de ser militante no sentido usual dessas palavras. Falar sobre o patriarcado é você dizer, sim, durante milênios, as mulheres estiveram submetidas à vontade dos homens. Isso não é feminismo, isso é realidade. É assim que aconteceu. No Brasil, na Europa, na América, no Japão, em todos os países. Então, o fato de você não encontrar muitas mulheres entre os grandes pensadores da história se deve muito a isso. Só a partir de meados do século XIX para o século XX em diante é que começaram a surgir grandes mulheres pensadoras, cientistas, escritoras. Por quê? Porque foi pouco a pouco se permitindo, elas foram pouco a pouco ganhando o direito de se expressarem, de criarem. Antes elas não tinham esse direito, certo? Então, é claro que você nunca vai conseguir encontrar equiparação dos 1000 filósofos essenciais da história. Se tiver 2 ou 3 mulheres é muito. Isso não quer dizer de forma alguma que as mulheres não tenham capacidade de filosofar, de pensar, de raciocinar. Quer dizer que elas só de um determinado momento em diante começaram a ter o direito de se expressarem, de expressarem a singularidade delas. Porque as mulheres também, assim como eu, assim como os homens, são seres singulares, são seres únicos. A Emma Goldman, que eu citei no vídeo sobre o anarquismo, traz o exemplo mais pungente disso. Ela trata muito disso nos textos que ela escreveu, na questão de ela ser um indivíduo, ela ser uma pessoa, um ser humano único, não ser como os outros só por ser mulher. Ela traz muito disso. Quem gosta, quem se interessar para ver isso, procura o texto da Emma Goldman. Tem também, claro, como é que eu poderia esquecer de citar aqui, Simone de Beauvoir, a famosa escritora francesa, companheira do Jean-Paul Sartre, escreveu extensamente sobre feminismo. E aí, quando a gente fala sobre feminismo, hoje é uma palavra odiada na internet, também muito por mulheres. Agora, eu digo, se você que está assistindo isso agora, você é uma mulher, você não pode, por definição, odiar o feminismo. O que você pode fazer é detestar o feminismo exageradamente militante. Aqueles berros na rua, né? Direitos para as mulheres, nós somos iguais, nós somos melhores, etc. Aquele exagero, né? Agora, antifeminista você não pode ser. Porque ser antifeminista para uma mulher é a mesma coisa que ser nihilista, que negar a existência dela. Então, o feminismo tem os dois lados. Tem esse lado do exagero histriônico, mas tem o lado da afirmação da singularidade de um grupo e, a partir daí, da singularidade de cada um dos membros deste grupo. Nós, mulheres, pensamos. Nós podemos ser seres autônomos. Podemos guiar nossas próprias vidas. Não somos apenas uma filha, uma mãe, uma avó, uma do lar. Podemos ter uma vida independente, podemos criar, pensar. Certo? O feminismo surge daí. Agora, na internet, o que a gente diz hoje aqui, no Brasil, na América, no Ocidente, é que as mulheres hoje já atingiram um grau de liberdade tal, de autonomia tal, que não há mais necessidade de militância a respeito disso. Certo? Por isso que na internet, nas redes sociais, batem tanto nessa tecla. Chega de feminismo, chega desse negócio de vitimismo, de discriminação. Mas aí a gente vê esses vídeos que eu já falei aqui, que falam exatamente essa posição machista sobre a mulher. Isso é só um sintoma de que alguém não está entendendo direito o que está acontecendo. Certo? Então o feminismo em si não é um problema.
Simone de Beauvoir tratou abundantemente sobre isso. Como ela era uma intelectual, uma mulher extremamente inteligente, ela fornece muitos subsídios que uma mulher que só tenha como referência internet, redes sociais e vídeos sobre Schopenhauer, Nietzsche, etc., nunca vai conseguir, sabe, ela nunca vai conseguir se defender desses argumentos pobres, paupérrimos, que se utilizam na internet hoje em dia para atacar as mulheres, certo? Então, mulher é exatamente a mesma coisa que um homem no que tange à individualidade. A mulher pode ser um indivíduo completamente único, assim como ela pode escolher ser apenas a reprodutora, a líder, a chefe da casa, a chefe da colmeia, certo? Como ela pode escolher essa vidinha tradicional. Apenas uma mulher casada, mãe de 2 filhos, que não quer trabalhar, que quer cuidar da sua família. Esse é um direito dela. Agora ela também pode ser totalmente independente, pode não querer nada disso. Isso é um lado bom do que nós vemos hoje. A mulher pode ser um indivíduo completamente independente. Não existe esse negócio de você adotar para interpretar as mulheres de hoje, em dia de 2025, uma mentalidade de décadas, séculos atrás. Isso é o que os muçulmanos extremistas, né, fazem até hoje. Eles querem porque querem que as mulheres continuem sendo aquilo que elas eram há 500 anos atrás, na época de Maomé. Entende? Mas elas não são. E aí você vê surgindo lá no Oriente Médio, mesmo nos países islâmicos mais conservadores, aquela revolta, aquela insurgência. Que as mulheres, elas veem o exemplo daqui das ocidentais e querem reagir. Elas sabem que elas não precisam viver daquele modo sufocante, extremamente restrito ao que os homens querem delas, fazendo só o que os homens querem que elas façam. Aquilo é uma coisa sufocante porque aquilo nega completamente a individualidade da pessoa. Qual é a tecla na qual eu bato aqui? Essa questão da individualidade. O que sufoca a gente em sociedade, o que faz com que a sociedade se torne uma coisa tão sufocante para a gente, é exatamente o fato dela esmagar a nossa individualidade. Da sociedade ser a negação da nossa individualidade. Entende? Por isso que nós precisamos do nosso espaço. Nós precisamos de uma certa autonomia, de uma certa liberdade. Nós temos que conquistar essa liberdade. A sociedade não simplesmente dá essa liberdade. Nós temos que conquistar, tomá-la para nós. Isso se aplica a homens e a mulheres. A mulher tem que se afirmar, certo? No exemplo das escritoras, das filósofas, das artistas, é o mais gritante, é o exemplo mais gritante, mas isso vale para todas as mulheres, certo? Então eu achei necessário vir aqui fazer esse videozinho sobre essa questão do feminismo, o qual eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu entendo esses dois lados. O lado da necessidade histórica dele e o lado chato, irritante, do militante, né? Do exagero, certo? Agora, se por um lado o feminismo militante é exagerado, essa misoginia que nós temos agora implantada aqui no YouTube, nas redes sociais, que as mulheres são isso, as mulheres são aquilo, viva Schopenhauer, isso também é uma coisa que está abaixo do nível de qualquer discussão. Eu não perco mais meu tempo nem sequer assistindo esses vídeos, porque eu sei que eles representam uma mentalidade de primata, certo? Um adolescente de 40 anos. Eu não perco mais meu tempo. Mas se por um acaso você é uma mulher assistindo esses vídeos e assistindo esse aqui também, é bom que você tenha em mente isso. Que você é um indivíduo, que você é um ser singular, que você está aqui na Terra e que você pode ser dona de si mesmo, dona das suas escolhas, certo? Que você não precisa se prender a nenhuma fórmula, a nenhum guia, a nenhum conjunto de expectativas do que se espera de uma mulher. Porque assim como um homem nasce naquele momento e existe a partir daquele momento, criando a sua história a partir do momento que ele nasce, sem nenhuma relação de dependência total com os que vieram antes dele, a mesma coisa se aplica à mulher.
Então você pode ser qualquer coisa que você quiser ou você pode ser nada. Só que isto é uma escolha tua. Isso não é uma coisa imposta de fora. Certo? O feminismo tem essa vantagem de iluminar essa questão. Certo? Mas claro, feminismo consciente, racional, de pessoas que pensam e analisam esse lado da questão. Certo? Então, concluindo aqui, a mulher tem essa questão, esse lado de ser o ser mais ponderado, mais racional e, por consequência, é o ser que mantém a espécie, não apenas por ser, claro, aquela que reproduz, aquela que dá a luz a cada ser vivo que nasce na Terra, mas especialmente por trabalhar essa questão mais do controle. Ela se adapta às situações, ela não se desespera, ela sobrevive com pouco ou com muito. Qualquer lugar ela chega, ela se aclimata. Ao contrário do homem que quer impor a sua vontade, onde quer que ele chegue. Ele não se conforma em se adequar a um novo conjunto de coisas, dificilmente. A mulher não, ela se adapta bem a qualquer situação. Certo? E claro, sem as mulheres, eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui. E na verdade, nada do que é humano existiria sem as mulheres. Absolutamente nada. Então elas são absolutamente necessárias e mais necessárias que os homens. Certo? Achei necessário fazer isso aqui, fazer essas ponderações aqui sobre as mulheres, nesse ambiente quase misógino do YouTube, né? Embora o YouTube, claro, não tenha culpa disso, é o bendito do algoritmo, né? Cria conteúdo, alguém vem, quer ver, e aí todo mundo começa a repetir a mesma coisa 500 mil vezes, 500 mil vídeos sobre o mesmo assunto, sem que ninguém pare para pensar racionalmente sobre o que está vendo e está falando. Só para ir na onda. Mas quem vai na onda é aquilo, é o rebanho, é a colmeia, é quem não pensa, quem não quer pensar. Como eu penso, eu sei exatamente o que as mulheres são, o que as mulheres podem ser, o que elas valem. Certo? Achava necessário só deixar isso aqui claro nesse canal. Obrigado por tua atenção.